Olá, pessoal. Estamos juntos novamente para conversar sobre esses assuntos que nos interessam a todos, porque são assuntos transcendentais que nos colocam numa posição de olhar o mundo com outros olhos. Eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, porque se a gente ficar só vinculado ao que é noticiado na mídia, a gente acaba se consumindo sem saber por que está vivendo, né? Então, esse tema que nós estamos para abordar, a volta de Jesus, ele tem tudo a ver com o momento que a gente vive, desde que nós olhemos o mundo e a vida por uma ótica de fora, né? Que aí parece que as coisas têm adquirem um outro sentido, né? Mas para entender o que é a volta de Jesus? A volta de Jesus, na realidade, é uma promessa que Jesus fez de voltar. Então, a volta de Jesus está vinculada tudo aquilo que Jesus falou enquanto esteve aqui encarnado entre nós. Só que o assunto da volta de Jesus, ele ficou meio que dogmatizado, ele não foi, digamos assim, contextualizado pelas religiões. A partir do século IV, no Concílio de Nicéia, se estabeleceu que, dali para frente, o cristianismo passava a ser uma religião oficial do Império Romano. Todas as questões teológicas que o cristianismo tinha, e eram várias correntes teológicas dentro do cristianismo, principalmente aquelas que eram gnósticas, que tinham uma noção diferente de Deus, e as cristãs ortodoxas, que tinham uma visão radical sobre Deus. Mas o Concílio de Nicéia acabou com essa discussão. Um dia a gente fala aqui só sobre o Concílio de Nicéia, porque ele é muito rico de informação. Mas o fato é que, a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã, o catolicismo começou a tomar forma, com base no cristianismo. A questão teológica virou Santíssima Trindade, um dogma sem contestação e ponto. Jesus fazia parte da Santíssima Trindade e ponto. Não se questiona porque é dogma, né? Mas até aí era o cristianismo, era só o Novo Testamento, não havia ainda uma inserção do Velho Testamento no Novo, que isso foi feito depois. No ano 380, quando se pensou em construir a Bíblia, quer dizer, um documento único da história da humanidade, foi aí que se vinculou. No ano 380, o Concílio de Nicéia já tinha tido dois conselhos depois de Constantinopla e outro, e aí, no ano 380, os papas, os religiosos do catolicismo, acharam que devia vincular o Velho Testamento, que é a história do povo judeu, com a história de Jesus. Essa vinculação estabeleceu um novo prisma para o cristianismo. O cristianismo não tinha nada a ver com o Velho Testamento. Ele era uma ruptura do Velho Testamento. Mas quando, no ano 380, se inseriu novamente o Velho Testamento ao Novo, essa adesão criou um sincretismo religioso entre o Velho e o Novo Testamento. E isso confunde a humanidade, porque o Velho tem uma vertente de conhecimento, de informação que são mais radicais. A religião do Velho Testamento é imposta pelo Deus, né? O Deus Javé, enquanto que o cristianismo é uma religião de cunho espiritualista aberta
e que promove o contato das pessoas com a esfera superior, com o reino dos céus, aquilo que Jesus falava de libertar Jerusalém, quer dizer, libertar o plano espiritual para que o plano espiritual faça parte da vida na Terra. Então, essa visão do cristianismo que vai da época de Jesus até o ano 380, ainda tratava do cristianismo. Do 380 em diante, se tratou de um sincretismo religioso, com a inserção da Bíblia dentro da religião católica. Perdão. Com a inserção da Bíblia como um documento sagrado, religioso sagrado do catolicismo, todo o conhecimento espiritual pregresso anterior ficou limitado. Como era a visão do catolicismo, que perdurou desde o ano 380, com a introdução da Bíblia, até o século XIX, né, que começaram as comunicações espirituais. A visão católica da vida era assim: a vida é uma só, você só tem uma existência na carne, e o que você fizer de certo ou de errado determina para onde a sua alma vai e ponto final. Se vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E aí fica esperando o juízo final, onde você tem sua sentença sacramentada. Então, esse dogmatismo do catolicismo, ele não considerava nem a evolução espiritual e não considerava a evolução das espécies. Então, essa questão de tornar a humanidade uma criação feita toda ela num único momento, e todo mundo que vive, vive por uma existência só, e ali se define tudo, esse dogmatismo perdurou desde o ano 380 até o começo do século XIX. A humanidade foi mantida na mais absoluta ignorância do que seja a vida espiritual. Não havia. A vida espiritual é um negócio para ser vivido depois da morte. Não havia essa presença espiritual ao longo do curso da nossa vida encarnada. Então, no século XIX, começam as ciências a pesquisar, primeiro o Darwin, que foi pesquisar a evolução das espécies. Veja bem, o Darwin nunca entrou na questão espiritual. Ele pesquisou a evolução das plantas, dos animais e do próprio homem. Quer dizer, a cada espécie ele percebeu que ela não era estanque, ela evoluía. Tanto evoluía pelas intempéries, pelos contratempos da natureza que as espécies têm que enfrentar e superar. Esse processo de superação das adversidades faz com que a espécie se aprimore, se desenvolva, evolua. E o Darwin constatou isso. Os lugares mais inóspitos da Terra, onde a natureza era intacta, as espécies eram originais, digamos assim. Nos lugares onde a presença de outros animais, de outras espécies interferiram, houve uma adaptação das espécies originais a um enfrentamento diferente. E isso provocou a evolução das espécies. Então, ao estudar isso, ele percebeu que o homem era resultado de uma evolução de espécies inferiores. O homem, fisiologicamente falando. Então, desse ponto de vista científico, há uma evolução fisiológica, que não tem nada aqui a ver com a questão espiritual. O Kardec, quando veio, ele teve contato com a mediunidade, com os espíritos falando através dos médiuns. E aí os espíritos elucidaram uma questão que também ninguém sabia, que os espíritos evoluem, né? Esse processo de evolução espiritual só começou a ser elucidado com Kardec, meados do século XIX, pois ele dizia que o espírito nasce simples, ignorante, e
ao longo da sua vivência em várias espécies, seja no reino mineral, vegetal, animal ou minal, ele evolui através das reencarnações em cada reino da natureza. Então, as espécies servem de repositório para o espírito, servem de arcabouço para o espírito encarnar e pular de uma espécie para outra e evoluir, aprendendo através de cada espécie na qual ele reencarna. E o pressuposto é que quando o espírito adquire consciência de que ele é um espírito, então ele passa a reencarnar apenas no Homo sapiens. Enquanto ele não tem essa consciência, ele reencarna nos reinos inferiores. Então, esse é um pressuposto. A revelação cósmica, depois nós vamos falar sobre a volta de Jesus, porque aí precisa fazer uma perspectiva maior do assunto, e é o que nós estamos fazendo. Depois se percebeu que os espíritos que evoluíram somente na Terra, constituem praticamente 2/3 da humanidade. Essa maioria de pessoas, de espíritos que evoluíram somente na Terra, elas evoluíram de acordo com aquela escala introduzida por Kardec, que mostra a evolução do espírito através das espécies. Mas isto é considerado hoje uma revelação parcial da verdade. Ela não é a verdade total. O que se percebeu depois de Kardec foi que tanto houveram espécies muito diferentes antes do dilúvio, quanto houveram espíritos que vieram de outros planetas habitar a Terra nesses mundos anteriores ao dilúvio. E esses seres que vieram de fora, que foram chamados de anjos caídos, que foram seres que vieram de fora e por aqui ficaram, eles não evoluíram de acordo com a escala de Kardec. Eles evoluíram nos seus mundos de origem, cuja evolução, com certeza, foi muito diferente da evolução que se deu na Terra. Na maioria dos planetas aí fora, a evolução é feita numa única espécie. Então, a criatura se desenvolve o tempo todo dentro de um mesmo tipo de ser. E como não tem esse processo tão frequente de reencarnação que tem na Terra, eles não reencarnam através de espécies diferentes. Eles reencarnam sempre no homem, no tipo humanoide. E a vida deles dura 500, 1000, 2000 anos. E aqueles que vieram dois tipos de seres de fora para a Terra. Primeiro vieram colonizadores, seres de outros mundos, que adquiriram uma tecnologia de viajar pelo universo e eles vieram na Terra explorar minerais. A Terra era inóspita ainda, eles fizeram colônias aqui para explorar a Terra. Isso é uma história, não vamos entrar nela agora porque estamos de passagem, mas é interessante, né? E o outro fator é esses seres eram extraterrestres, fisicamente falando, eles estavam incorporados em seus corpos físicos, viajavam através de naves sólidas, baixavam na Terra para explorar minerais. Então, eram seres tipicamente extraterrestres. Outra coisa foi o exílio espiritual de espíritos de outros mundos, principalmente da Capela. Esses espíritos não vieram necessariamente em corpos físicos, eles vieram em estado de desencarnados. Para encarnar no homem terrestre, no Homo sapiens, que estava começando a sua evolução, como, entre aspas, uma forma de castigo, uma forma de punição, uma forma de isolamento pelos desvios que eles tinham cometido em outros mundos, principalmente na Capela. Então, aqui nós percebemos que a Terra é composta de uma heterogênea do ponto de vista espiritual. A Terra é muito heterogênea do ponto de vista espiritual. Ou seja,
Aqui tem espíritos que evoluíram na própria Terra, nunca saíram daqui, não conhecem vida em outros planetas, não conhecem a vida espiritual, são seres absolutamente fechados dentro do casulo terrestre. Seus espíritos só conhecem o que tem aqui. Recebem agora informações espirituais, estão despertando seus espíritos, mas não conhecem a realidade espiritual. Quando eles desencarnam, eles voltam imediatamente a encarnar na matéria. Não tem outro propósito existencial a não ser sobreviver na matéria, que é onde eles evoluem. Tem espíritos de extraterrestres que encarnam no Homo sapiens, mas, de certa forma, eles sabem que não são da Terra, porque eles não compreendem a natureza terrestre. A natureza terrestre é muito complicada, é muito complexa para eles. Tem que entrar numa escola, estudar física, biologia, tudo para tentar entender o que é a Terra, pois que no mundo deles as ciências são muito diferentes das nossas. Eles têm outro tipo de conhecimento, de bagagem de informação diferente da nossa. Então eles vêm aqui e se esforçam para aprender, mas são seres de fora. E tem os exilados. Os exilados têm um processo evolutivo semelhante ao nosso, né, do homem terrestre, porém é um espírito aprisionado. Esses têm um sentimento de frustração, de saudade, de que falta alguma coisa, eles têm um vínculo com a capela, sobretudo, e eles estão sempre na Terra na condição de pessoas que sofrem muito, não por causa dos desafios da Terra, não. Sofrem porque sabem que estão desconectados dos seus amores, das suas famílias espirituais, dos seres com os quais eles viveram e evoluíram nos seus mundos de origem. Esses seres têm sempre um vazio existencial dentro de si. São aqueles que são chamados de anjos caídos. Anjos, na concepção religiosa, são espíritos, espíritos que erraram em encarnações em outros mundos e passaram a encarnar na Terra, por isso que se chama anjos caídos na Terra, né? A Terra, em relação de onde eles vieram, é um mundo inferior. Então, esses anjos caídos vieram de planetas que, de certo modo, era administrado por Jesus. Estava sob a égide, o comando de Jesus. Então, foi para esses elementos que Jesus veio basicamente, que estavam condicionados às religiões que existiam na Terra e que falavam de mundos dos quais eles vieram e tudo mais. Então, há essa dicotomia na população da Terra. Aqueles que não têm interesse nenhum espiritual em vida lá fora, por quê? Porque a sua vida se restringe a essa realidade, nada mais interessa do que fazer sucesso nessa realidade que eles vivem. E tem aqueles que vieram de fora, são desajustados em relação a essa natureza, e o anseio deles é voltar para casa. Percebem essa dicotomia de seres que tem na Terra? Então, quando Jesus veio a primeira vez, ele veio já anunciado pelos profetas que ele viria, ele veio em função desses seres que estavam aqui aprisionados e que tinham que ter um roteiro de aprendizado, de vida, que fizesse com que eles pudessem progredir espiritualmente e merecer voltar para seus mundos de origem. Então, quando Jesus veio, de certo modo, ele fez uma mensagem restrita para esse pessoal e falou: olha, vou dar um tempo para vocês se reabilitarem, né, para vocês se reorganizarem espiritualmente, e quando vocês estiverem aptos, eu voltarei para abrir o caminho de volta para casa para vocês voltarem. É mais ou menos isso que trata a questão da volta de Jesus. É uma promessa que ele fez para os anjos caídos da sua lide em outros mundos, que aqui estavam exilados, aprisionados, e que, de certa forma, precisavam de um
uma reformulação de conceitos, de conhecimento, de experiência, a fim de que, ao longo de um certo tempo de aprendizado, eles pudessem merecer voltar a conviver com a sociedade da qual eles foram exilados. Só que esse processo é marcado por um período de tempo que vai desde o momento que Jesus veio, 2000 anos atrás, e termina justamente quando Jesus volta, para encerrar, decretar o fim desse isolamento do homem de fora aprisionado aqui na Terra, para que ele possa abrir o caminho de volta para casa. Então, em termos genéricos, é disso que trata a volta de Jesus. Não é um arrebatamento, não é uma vitória sobre outros povos, não é uma questão de supremacia de raça, é uma questão de reajuste interno, né? De reformulação interior, de reforma íntima dos espíritos que erraram porque adquiriram conceitos errados sobre a vida e tem que reformular esses conceitos. Na medida que eles consertam essa maneira de sentir e de pensar e passam a produzir outras obras diferentes, melhores, coisas boas, então eles se tornam aptos a voltar para os seus planetas de origem e continuar a sua evolução de onde eles vieram. Então é disso que trata a volta de Jesus. Agora, ela hoje, a volta de Jesus, se estende aos outros conceitos existenciais, porque a par da volta dos anjos caídos para os seus mundos de origem, a Terra também está se abrindo para o contato extraterrestre. Daí se aplica também a questão da volta de Jesus às outras parcelas da humanidade, já que eles também vão entender quais são as regras, quais são os valores, quais são os conceitos, os princípios que vigem no cosmos para que eles possam fazer parte de outras comunidades, fazer esse intercâmbio com outros povos extraterrestres. Então, em resumo, essa é a questão da volta de Jesus. É o cumprimento de uma promessa dele de voltar quando terminasse o tempo que ele nos deu para que nós nos reajustássemos com as leis que governam a vida lá fora. Essa é a questão. À medida que nós nos enquadramos nas leis que governam a vida no espaço, então nós adquirimos méritos para viver nesses mundos mais evoluídos. E aí que surge a questão do modo de aprender isso, que é através do amor, né? Do amor incondicional, sobretudo, que Jesus ensinou. Então, eu não sei, até aqui eu acho que merecemos uma pausa para que os amigos possam, digamos, se situar dentro dessa conversa e ver onde que eu estou deixando lacunas ou falhando para que a gente possa deixar o assunto mais claro que possível na nossa ótica. Então, se alguém quiser fazer pergunta aí, eu fico disponível. Eu vou ler a pergunta aqui da live, do chat. É a Cat On. Ela diz assim: tem muitas pessoas que dizem que Jesus católico não existiu. Foi tipo invenção por sistema Constantino. Aí é que tá. Ela não deixa de ter uma certa razão. Alô, tá ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Veja bem, um Cristo que foi, como ela disse, inventado no catolicismo, a partir do Concílio de Nicéia, era um ser que foi tido como Deus. Jesus era Deus, fazia parte da Santíssima Trindade, consubstanciado ao Pai Celestial, ou seja, o Criador espiritual, o Criador celeste, era intrinsecamente ligado a Jesus, e Jesus é
parte dele, ou seja, Jesus era Deus também, assim como o Espírito Santo. É disso que trata a Santíssima Trindade. Essa Santíssima Trindade, da forma como está posta no catolicismo, é um Frankenstein teológico, né? Cada um desses seres tem personalidade própria, tem existência própria, tem evolução própria. Então, essa forma da Igreja dogmatizar as divindades foi criada, foi inventada pelos padres católicos. Por que eles fizeram isso? Na medida que transformaram Jesus em Deus, o Espírito Santo em Deus, o que acontece? É como está escrito ali na Bíblia Católica, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas não com a substância de Deus. Percebam a diferença. Ou seja, Deus, em Jesus faz parte de Deus, é de uma substância. Enquanto que os homens não têm essa substância, eles só têm uma imagem, quer dizer, uma coisa falsa, né? Porque se pressupunha que o homem não tinha um espírito dentro dele. Percebem? O espírito só existia nas divindades, no poder teológico. O homem não tinha espírito. Então, essa maneira de transformar Jesus em Deus realmente é falsa. Todos nós evoluímos até onde Jesus evoluiu, se quisermos. Nós fomos aprender isso no século XIX. Mas dentro do catolicismo, que durou mais de 1.500 anos, a concepção impactada na mente das pessoas, o atavismo religioso dizia que o homem não tinha alma. A alma era um produto da vivência dele na matéria, cujo resultado ficava submetido ao juízo final. É mais ou menos isso. Agora, esse Deus realmente, ele, da forma como está posto no catolicismo, ele não existe, não. O que existe é o Jesus histórico, aquele homem, aquela divindade que se fez homem, viveu entre nós, deixou o seu legado de ensinamentos, exemplificou o poder espiritual sobre a matéria, deixou um legado de sermões, de parábolas, de metáforas, de passagens históricas que estão registradas nos evangelhos. Então, esse Jesus histórico, ele existiu, é óbvio. Ele faz parte da história da humanidade. Senão, não teria sentido o cristianismo ter feito tudo o que fez, tanta gente morrido em nome dele para testemunhar a existência dele, né? Ninguém ia morrer por algo abstrato. Os cristãos morreram por algo concreto, um ser que viveu, deixou um legado que mudou a história da humanidade e que muita gente se dispôs a morrer por esse legado. Esse é o cristianismo. Esse é o Jesus histórico. Aquele Jesus que o catolicismo transformou em Deus é outra coisa. Então, há que se distinguir isso. Uma coisa é o Jesus teológico da igreja, outra coisa é o ser maravilhoso, superior, essa divindade luminosa que desceu e encarnou entre nós. É outra coisa. Então, os dois são muito diferentes. E a gente precisa fazer essa distinção, né? Então, a volta de Jesus é a volta do Jesus histórico. Aquele ser que tem toda a sua administração, toda a sua existência vinculada, até o momento atual, até onde a gente sabe, ao sistema Capela, e é de lá que ele vem com suas naves, não mais para encarnar, mas sim para avisar a humanidade que o tempo que ele deu para a gente se reajustar acabou e que agora a gente tem que se definir. Se vai com ele de volta para lá, se fica aqui ou vai para um lugar pior. No fundo, a escolha é nossa. Ele só vem fazer o balanço das coisas e levar quem tem que levar, deixar quem tem que deixar e expulsar quem tem que expulsar. É mais ou menos isso.
É isso que trata a volta de Jesus em termos muito genéricos. Tem muitas nuances essa questão, mas eu estou tentando fazer uma síntese para que a gente possa ter uma viga mestre para entender esse assunto. Então, quando Jesus falou, chegará o tempo em que eu enviarei o Consolador, e o Consolador vai falar de novo aquilo que eu falei, mas não ficou entendido, que é os espíritos de fora que estão aqui se reformularem. E haverá um tempo em que o Consolador esclarecerá todas as coisas que eu disse e serão deturpadas. Haverá um tempo em que o Consolador estará revivendo o cristianismo primitivo, não o catolicismo. E nós já fizemos besteira, porque já introduzimos o catolicismo no espiritismo. Já fizemos a caca, esse é que é pior. Haverá um tempo em que o Espiritismo resgatará o cristianismo original, aquele antes de Nicéia. E haverá um tempo em que, esclarecidas todas essas coisas, e ninguém poderá alegar o desconhecimento da verdade, então, no final desse tempo de esclarecimento, eu voltarei para julgar todas as pessoas que já sabem que vão passar por esse processo. Ou seja, o que está acontecendo? Nós vivenciamos um período escolar de 2000 anos. Nesse período escolar, a gente aprendeu diversas cadeiras aqui na Terra, vivendo aqui. Mas, para ser aprovado, precisa passar pelo exame, pelo teste final, que nos aprovará ou reprovará. E quando se fala em exame, ninguém precisa tirar nota 10. A gente vai continuar com os mesmos defeitos, com os mesmos atavismos, com as mesmas falhas. Mas uma nota média, em termos de amor, em termos de perdão, em termos de convivência amorosa com os outros, já nos aprova. Nós precisamos tirar, no mínimo, a nota média. Né? Uns tirarão 8, 9, 10, outros tirarão 5 tal. Agora, a turma que tira 2, 3, não fez nada esses 2000 anos, só fez besteira o tempo todo, está reprovado. É uma questão lógica de uma escola. Né? Então, esse é o processo da volta de Jesus. Agora, ele é iminente, isso já está em andamento. Os alunos já estão sendo chamados para as provas, nós estamos na fase das provas. À medida que nós somos aprovados, nós passamos a viver na Terra ainda, mas com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que, de certo modo, está aprovado. Média, mínima talvez, mas a gente se sente tranquilo com relação ao futuro, porque sabe que passou na maior parte dos testes. Agora, as pessoas que sabem que estão reprovadas, elas estão desesperadas. Elas querem se agarrar em alguém para ir junto e embora. Elas querem fazer alguma loucura, alguma coisa, matar alguma pessoa boa para se vincular ao espírito dela, para ver se vai junto com ela. Tem muito desespero, muita barbárie que é feita em função da consciência da pessoa saber que já está reprovada. Isso é que é dramático. Isso está acontecendo. Então, aqueles que se sentem aprovados têm que ter paciência, têm que saber esperar, têm que ter consciência de que já tem uma nota mínima, e precisa perseverar, tentar melhorar essa nota, fazendo coisas boas, e esperar, aguardar o momento em que Jesus virá fazer a chamada. É só isso, olha. Os aprovados são fulano, fulano, fulano. Desses, os que vão ficar para orientar os que estão reprovados são fulano, fulano. Vai ter uma turma que fica para orientar os outros. Vai ter uma turma que vai embora para aprender mais. E é por aí. Esse é o resumo da ópera dessa questão da volta de Jesus. Eu não sei se está claro, se isso é suficiente, eu não sei. Esse assunto dá para aprofundar, mas estou tentando levar na boa, né? Ok.
Acho que ficou bem claro. E também a Cat, que fez a pergunta, ela tinha colocado, né, Jesus católico. E depois ela comentou ainda Jesus cósmico e colocou um monte de coraçãozinho. Então, acho que bateu. Bateu com o coração dela. Aí tem outra pergunta aqui do nosso irmão Dakir. Certo. Dakir pergunta: qual foi o planejamento do Conselho de Jesus em trazer os daemons para a Terra? A questão dos demos, né? Veja bem, essa é uma questão que está sendo revelada agora, a gente ainda não tem completo domínio dela. Mas acontece o seguinte, desde a criação do universo, tô sendo ouvido ou não? Alô? Alô? Sim, Tá sim, ouvindo? estamos Tá ouvindo ouvindo. sim. O universo foi criado há 14 bilhões de anos atrás. Os planetas que surgiram do Big Bang eram absolutamente estéreis, não tinham vida. A vida não nasceu com a matéria. A matéria foi se constituindo, constituindo. A partir do momento em que elas se consolidaram como local de possível vivência na superfície, é que os seres começaram a habitar a matéria, a superfície dos planetas, né? Então, isso é muito recente na história do universo, a vida na matéria. Ela é recente, 1,5 bilhão de anos, num contexto de 14 bilhões de anos, ou seja, durante 13 bilhões de anos por aí, genericamente, não tinha vida encarnada, só tinha vida no plano espiritual. E no plano espiritual, haviam entidades de todos os tipos. As narrativas a respeito dessas entidades que só viviam no mundo astral e não tinham encarnado até 1,5 bilhão de anos atrás, elas estão resumidamente narradas nas mitologias. As mitologias falam desses seres e eles existiram sim. Então havia Deus, o Zeus, Poseidon, na mitologia grega, havia os deuses da mitologia nórdica, havia os deuses da mitologia hindu, os deuses da mitologia árabe, da mitologia egípcia. Enfim, esses seres existiram num tempo em que ainda não havia vida eh, consciente, vida pensante na matéria. Esses mesmos seres, foram decaindo, decaindo, decaindo das suas batalhas, das suas guerras, das suas adversidades no mundo astral, até serem capturados pelo magnetismo dos planetas, e aí eles começaram a encarnar nas espécies que estavam evoluindo nos mundos. Então, essa é a questão dos demos. Eles não são maus nem são bons, são seres que habitavam o mundo astral. Era o universo, antes de tomar forma física, ele tinha a vida apenas no seu aspecto astral. E esse tipo de vida está narrado nas mitologias. Só que as mitologias, à medida que foram percebendo que tinha possibilidade de encarnar na matéria, eles começaram a fazer planejamentos de constituir reinos, constituir hegemonia de um mundo sobre outro, dentro de um mundo de uma nação sobre outra. Então, essas lutas mitológicas, elas foram forjadas no plano astral, mas elas, de certo modo, se materializaram à medida que esses mesmos seres começaram a encarnar, mas eram seres de fora. Não são seres, digamos que, cujos espíritos estavam evoluindo na matéria. Percebem? Por que se discrimina anjos, os demos, os demônios, os seres astralizados que vivem no astral, dos seres que evoluíram somente na matéria? Aqui vale a pena fazer um parênteses. Percebam bem, os seres que evoluíram, ou seja, aqueles seres cujos espíritos simples e ignorantes
foram semeados, cuja vida foi semeada diretamente na matéria, ou seja, não passaram pelo mundo astral, eles passaram a evoluir diretamente na matéria, pois que há esses seres, são seres criados mais recentemente. Os demos são criações mais antigas, de bilhões de anos atrás. Mas esses espíritos que passaram a encarnar na matéria, como eles evoluíram dentro do planeta, então eles vivenciaram a vida no reino mineral, vegetal, animal, etc. Então eles conhecem bem a natureza terrestre. E são esses espíritos que evoluíram aqui que construíram a Umbanda, esse conhecimento espiritual relativo ao contexto terrestre. É disso que trata a Umbanda. Percebem? A revelação espiritual, ela tem a ver com os espíritos de fora que vieram para cá, enquanto que a Umbanda trabalha com o que evoluiu e existe ainda somente na Terra. Aí é que a gente consegue diferenciar a Umbanda do Espiritismo. O Espiritismo é um cumprimento de uma promessa de Jesus como para aqueles que vieram de fora. Enquanto que a Umbanda é um processo de ciência, de conhecimento, de cura, de amor, de progresso, de evolução espiritual, mas restrito aos espíritos que evoluíram somente aqui por enquanto e que agora também estão prestes a se abrirem para o cosmos. Será que assim fica mais claro para a gente entender essas dicotomias religiosas? Não sei se tem perguntas. Tem pergunta na live. Se alguém aqui tiver pergunta, vai, faz, porque, olha, chove pergunta na live, eu vou lendo. O brilho caiu. Bom, Francisco, Regina, Terumi, se quiser fazer pergunta, vocês desativam, ativam o áudio e façam a pergunta. Oi. Beleza? Oi. Bom, então vou ler a pergunta aqui. E quem quiser fazer pergunta é só ativar o áudio aí, que aí eu paro. Eu paro de ler. Bom, Helena, eu Helena, percebo que Agora você desativou. pode falar? ativou. Tá ativado. Ativei, Plínio. Eu Isso. apertei o botão errado, desculpa. Aquela hora acabei desligando, né? Mas o Plínio quer fazer uma pergunta. Ok. Essa informação que você passou agora sobre a Umbanda, que assim trabalha somente com os espíritos que assim se desenvolveram aqui no planeta Terra, é isso mesmo? a origem dela foi assim, digamos assim, porque ela é uma ciência construída com os elementos daqui. Mas hoje a gente sabe que nos centros de Umbanda já baixam espíritos missionários para dar outras explicações, falar de outras coisas. Então hoje já não é uma Umbanda fechada para o circuito terrestre. A própria Umbanda está se abrindo para o conhecimento cósmico por força da própria evolução, né? O mundo está se abrindo, a Umbanda acompanha. Todas essas ciências religiosas, elas acompanham o progresso, né? E a Umbanda não é diferente. Ela é boa por isso. Ela evolui também. Evolui nos processos de cura, nos processos de passe, nos processos de desobsessão, na investigação da vida no subsolo, na investigação da vida astral. Ela acompanha o progresso. É verdade. Né? A revelação espírita, ela tem um endereço peculiar que é para aqueles que têm consciência que não são daqui. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho nada a ver com esse treco aqui, eu quero ir embora. Então, aí vem o Espiritismo explicar, tá bom, você quer ir embora, mas precisa merecer ir embora. É. Né? Mas essa vinda desses seres, assim, por exemplo, falo assim, na parte da Umbanda, que é onde eu estudo mais, isso não é de agora, já há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei, e na época eu ainda tinha
assim, conseguia ter uma percepção diferente, né? Estava aprendendo ainda, eu via espíritos assim com uma roupagem diferente dentro de um terreiro. Acho que comentei com você na aula anterior, né? Uhum. E a mãe da casa me falava, é o caboclo que vem com essa roupagem, como eram roupas diferentes, douradas, prateadas, com muita luz. Não era uma roupa de um que a gente mentaliza assim, um caboclo, ele vem de uma maneira como um caboclo. E não era assim que eu via aquele caboclo. Eu via ele com roupas diferentes, como se fosse uma roupa toda de couro, mas dourada, com muito brilho, ou prateada, né? Então, acredito que desde aquela época eles já estão vindo ali no meio de todos nós, de todas as casas, de todos os templos, trazendo essa renovação, não é isso? Sem dúvida. Veja bem, a Umbanda é muito anterior ao Espiritismo, ela é milenar. Na realidade, ela vem desde o começo da humanidade. Né? A Umbanda é muito mais antiga que qualquer outro conhecimento espiritual que o homem sabe, né? Ela vem acompanhando a evolução do homem na Terra. E como o próprio homem da Terra está se abrindo para fora, por força das naves terrestres que estão indo para a Lua, para Marte, etc., a Umbanda também abre, né? Faz parte. E aí vem seres de fora e se comunicam dentro da Umbanda. É natural, porque eles abriram. É a Umbanda que se ofereceu para ouvir esses esclarecimentos. Mas até, digamos, 200 anos atrás, a Umbanda também era fechada. Ela começou a se abrir na medida que a própria revelação espiritual foi e abriu mais ainda quando a própria ciência humana se abriu para o exterior. Ela acompanha, ela é uma ciência da evolução da própria Terra, é natural. Então, ela é muito antiga e está se atualizando de 200 anos para cá, não é de 20 anos. Desde Kardec para cá, ela vem. Os espíritos da Umbanda aprendem no espiritismo, que tem outras coisas fora, etc., e introduzem isso na Umbanda e vão evoluindo. Vem extraterrestres, se comunicam dentro da Umbanda, também explicam vida, e eles vão aproveitando esses ensinamentos. É assim que funciona. Agora, a origem é diferente, né? Nós estamos falando de origem. A origem do espiritismo é uma, a origem da Umbanda é outra, mas elas se fundem em matéria de conhecimento. E para quem vive na Terra, provavelmente a Umbanda é muito mais rica de conhecimento do que as ciências mais recentes, né? É isso que muita gente não entende, até por causa disso não respeita a Umbanda. Mas, na verdade, o conhecimento espiritual dentro da Umbanda é muito rico, né? Sobretudo para cura, para endireitar a vida das pessoas, para tirar o obsessor. Ela faz um trabalho magnífico, né? Agora, o Espiritismo ele trabalha mais com informação, conhecimento, pensamento, modo de pensar, modo de sentir. Trabalha outras faculdades humanas que não aquelas do sentimento humano que a Umbanda trabalha melhor. Percebe? Nós concordamos, né? Achamos muito interessante essa informação. E assim, com relação a esses tratamentos que você fala que são efetuados na Umbanda, eu ouvi falar que tem assim, como que fala, os próprios guias, eles utilizam de passes magnéticos no caso de tratamentos também. Sim, Sim, sim. sim, com certeza. É isso, Plínio? Você quer saber a diferença disso? Estou enganado? É isso mesmo? Não, não, assim, se realmente, como eu ouvi falar, né, assim, É que a gente ouve falar muito nos passes magnéticos no âmbito dos estudos espíritas, né? Mas eu Sem estava dúvida. conversando com o Plínio, eu falei, muitas vezes um guia ele está também aplicando um passe magnético, só que com outros elementos, não é isso? É isso que eu estou falando Uhum. para ele. E ele está confirmando isso com você. Veja bem, o conhecimento de passes é muito antigo. Não veio com o Espiritismo, não. Não veio com Kardec.
Os passes, na realidade, é uma modalidade de cura com várias características diferentes que vem do Oriente, sobretudo da Índia. Na Índia já se praticava passe há milhões de anos atrás, né? Jesus praticou passe. Então, o passe é um trabalho maravilhoso. Agora, como funciona o passe? Né? Aqui vamos falar um pouco do espiritismo. Como é que funciona o passe? A nossa constituição fisiológica, ela tem um ponto de equilíbrio em que a matéria se sente feliz, organizada, a pessoa se sente bem, confortável, está tudo funcionando perfeitamente, né? Quando a pessoa, por exemplo, abusa de uma faculdade sua, vamos dar uns exemplos. Por exemplo, uma pessoa ciumenta, que vive preocupada com o que o outro está fazendo. A pessoa é possessiva, ela não vive a própria vida, ela vive só para fiscalizar a vida do outro, tem um dispêndio de energia absurdo para controlar a vida do outro. É uma pessoa possessiva. Esse tipo de pessoa, ela tem um desgaste de matéria física dela que causa nela uma carência. Essa pessoa é sempre carente. A pessoa que controla a vida do outro é sempre carente, ela está sempre infeliz, sempre se fazendo de vítima, é aquela coisa. Para essa pessoa que tem uma deficiência de energia, porque ela perde muita energia jogando essa energia para outros, o que acontece? Ela é carente de uma energia fisiológica. Então, aí se aplica o que nós chamamos de passe magnético. Passe magnético, o que é? É uma transmissão da energia física de um médium para outro. Não tem nada de espiritual. É uma energia que emana do próprio corpo. É a nossa aura que se expande e libera energia que beneficia o outro que está carente. Se a pessoa não se modifica no modo de pensar e agir, essa carência permanece, ela vai sempre tomar passe e vira uma papapasse o resto da vida, porque ela é infeliz, insatisfeita, insegura, e a necessidade dela por energia é incessante, né? Então ela é sempre vítima, nunca é a causadora, embora a causa esteja nela. Então esse é o tipo do passe magnético. Agora, quando a pessoa, por exemplo, é uma pessoa acomodada, passiva, não quer saber de nada, não tem ciúme, não tem preocupações externas, tem uma vida, vive de uma aposentadoria, ou vive de algo do encosto qualquer e não precisa trabalhar, não precisa fazer nada de útil, uma pessoa que se inutiliza e que vai se acomodando, 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 acomodando. Tem muita dona de casa que às vezes faz isso, não as mulheres modernas, mas antigamente se fazia muito isso. Essa pessoa que se acomoda e não faz nada, não tem utilidade para a vida nenhuma, ela tem um excesso de energia dentro de si. Ela está acumulada de energia. E essa energia tem que ser retirada dela, para que ela se torne mais saudável. Então, nesses casos onde há acúmulo de energia, o passe que se aplica é o passe espiritual, porque você tem que oferecer energia espiritual para ela, para que a energia espiritual dentro dela expulse a energia negativa do comodismo dela, que é um excesso de energia que está nela e que a prejudica. Acaba tendo câncer, né? O câncer vem daí, do acúmulo de energia, enquanto que as doenças degenerativas vêm da falta de energia. A pessoa ciumenta fica com deficiência fisiológica, fica com doenças degenerativas. E a pessoa acomodada, ela fica com doenças que causam câncer, né? Uma tem excesso de energia, a outra tem falta. O ideal seria que as pessoas que tenham mais dessem para quem tem menos, e quem tem menos aprendesse a adquirir mais energia, porque, enfim, a vida é equilíbrio. É como os filósofos diziam, é o caminho do meio. O caminho do meio também se define por energia equilibrada, energia em equilíbrio, ou seja, um equilíbrio dinâmico. A pessoa é ativa, é altruísta, é construtiva, dá sentido à própria vida, ela se move, ela age sem excessos, né? Ela vive
com moderação em tudo. Beba com moderação, sexo com moderação, amor com moderação, né? O amor, quando é demais, vira paixão, apego, posse. Acaba a pessoa degenerada. O amor, quando é de menos, ele é carência, ele é desassossego, é infelicidade, é frustração, a pessoa nunca está bem, né? Então, tudo tem que ser dosado na vida, tudo tem um ponto de equilíbrio. E é isso que a gente tem que encontrar. O nome que se dá a esse equilíbrio, muita gente fala, é o estado de felicidade. Não é. O verdadeiro equilíbrio, ele se encontra no estado de paz interior. Por isso que Jesus falava, a minha paz vos dou. Jesus não veio entregar a felicidade para ninguém. Isso é uma conquista do sucesso do bem que a pessoa faz. Mas o estado de aprovação, de autoaprovação, é o estado de paz interior. Dormir com a consciência tranquila, trabalhar com segurança, sabendo que o que está fazendo é bom, é útil, é necessário. Enfim, tratar as pessoas com educação, com respeito, com equilíbrio, sem excessos nem faltas. Então, essa educação é a forma de a pessoa adquirir paz. Então, os passes, eles são elementos de ajuda, por isso que eles nunca são curas definitivas. Eles são alívios. Jesus falava isso, eu não vim curar ninguém, eu vim vos aliviar para que vocês consigam caminhar. Vinde a mim que eu vos aliviarei. E o papel do passe é esse. Ninguém se iluda que passe não faz milagre. O passe alivia, quando é o magnético, alivia o carente, e quando é um passe espiritual, alivia a pessoa que está indo para o brejo por via do câncer, de doenças de acúmulo de energia, tumores, etc., inflamações. Tudo isso é excesso de energia. Então, o passe espiritual ajuda a tirar essas energias da pessoa. Certo, Não, Plínio? É. desculpa, O Pedro. assunto é louco, né? Vai longe. Com você. Tá, gostei. Obrigado. Bom, muitas perguntas na live e o Francisco também tem uma pergunta para você, mas já que você está falando de passes, tem algum professor que eu já vi nos vídeos no YouTube falando que passe espírita é só magnético e só pode ser aplicado dentro de um centro espírita. Eu gostaria de, já que você e falam que é norma da FEB. Eu gostaria que você, como professor da FEB por tantos anos, mais de 40 anos aí, falasse sobre isso. Olha, Helena, vou te dizer uma coisa pessoal. Eu dou passes até hoje, eu trabalho na federação dando passes. Mas a federação, claro, tem aquele ambiente preparado, você dá um passe, mas eu vejo que as pessoas que vão à federação tomar passe, elas têm um certo preparo, já ouviram palestra, já têm algum mínimo de conhecimento, então elas se beneficiam do passe e saem dali e se mantêm. Às vezes se mantém, às vezes desequilibra de novo e volta para tomar passe. Mas eu vou ser sincero com você, os melhores passes que eu dei na minha vida, aqueles que realmente me senti realizado transmitindo energia, aqueles em que meu coração se abriu no trabalho de passes, foi na rua, dando passe em pessoas completamente indefesas, desequilibradas, carentes, abandonadas. Aí o passe funciona mais produtivo, mais pleno, é o amor que abunda e traz alívio de fato para a pessoa. Então, esse negócio de dar passe só dentro da casa espírita, eu acho uma intolerância absurda, é uma forma de fazer proselitismo para obrigar as pessoas a frequentarem o centro espírita. Isso está errado na minha ótica. Eu pratico isso, embora
eu seja hipócrita nesse sentido, porque eu faço isso porque é mais cômodo do que ir na rua, ir nos hospitais, ir nas casas de saúde, etc., trabalhar com isso. Eu tenho algumas histórias com relação a isso que impressionam. Uma hora a gente pode falar sobre isso. Que Vou que a contar uma gente história. poderia Fala. fazer uma daquelas daqueles vídeos curtos para você falar sobre o passe espírita ou sei lá, sobre passe em geral. Tem tantas perguntas nas que Vamos por elas. A gente vai aprofundando aos poucos, viu, Helena? Eu acho melhor. É melhor abrir o leque de trabalho para que mais pessoas participem. Eu penso assim, né? Depois a gente vai aprofundando. Tem muita coisa para a gente falar. isso na live tem muitas perguntas e nós já estamos com 1h07 de transmissão. Então, o Francisco tem uma pergunta. Francisco, você está podendo ativar seu áudio? Ele está falando aqui que está caindo porque a internet dele está ruim. E eu agora não consigo ir lá onde ele colocou a pergunta, que é no Messenger. Eu vou ler a pergunta aqui da live. É do Maurício Guilherme. Senhor Alfredo Narras, o que o senhor pensa da hipótese apontada por Jean Valjean da volta de Jesus em nave extraterrestre? Eu sou amigo pessoal do Elan. Admiro, é a pessoa com quem eu aprendi muita coisa. Eu sou um privilegiado, viu, Helena? Sinceramente, sou um privilegiado, porque eu aprendi yoga com Hermógenes, aprendi espiritismo com Chico Xavier, aprendi essa revelação cósmica que o Elan está trazendo com ele mesmo, convivo com ele até hoje, a gente está sempre junto. Ele, quando vem a São Paulo, ele vem no nosso centro, na Casa da Esperança. Nós trabalhamos ali nessa casa, então a convivência com ele é permanente. Então, eu estou convencido de que ele, quando trouxe essa mensagem da volta de Jesus, estava perfeitamente bem assistido pela espiritualidade. Ele é uma pessoa que tem um canal de comunicação absolutamente fantástico com as esferas superiores. Mas assim como Jesus levou pancada e até morreu, ele também leva. E às vezes, por força das pancadas, até balança, até sofre e pode até eventualmente cometer equívocos. Ninguém é perfeito a ponto de, não, eu não erro. Nós não podemos endeusar o Elan. Eu admiro o Elan, adoro ele como pessoa, um amigão, pessoa de uma cultura, de uma sabedoria maravilhosa. Mas não posso exigir santidade nem perfeição dele. Isso é injusto, né? Então, sob essa ótica, eu acho, né, eu aceito, eu acredito, eu vi também o que, de certa forma, ele mostrou, e, portanto, eu aceito essa revelação dele. Vamos aqui fazer uma pausa curiosa, né? Existe uma diferença fundamental entre crer e ter fé. Fé é uma coisa, crença é outra. A crença é produto daquilo que você ouviu alguém falar e acredita. Então, isso é acreditar. Eu acredito que fulano é verdadeiro, falou a verdade, etc. Eu acredito no Elan, porque eu confio nele, é uma pessoa confiável, papapá, papapá. Isso é crença. Outra coisa é fé. A fé é aquilo que você, em espírito, em desdobramento espiritual, viu com os próprios olhos a ocorrência e constatou a verdade dela por si mesmo. Você é o autor daquela revelação. Você é o agente da revelação. Aí vem a fé. A fé é a convicção de que aquilo que você sabe é fruto da tua experiência vivida na realidade. Essa é a diferença de fé.
Então, eu tenho fé nas coisas que eu vivenciei. E acredito naquilo que é confiável das pessoas de quem eu ouvi. As duas coisas são úteis. Essa questão da volta de Jesus, para mim, tanto é de crença quanto de fé. Eu aceito as duas versões, as duas realidades, porque eu também vejo isso. Faz parte do meu acervo de personalidade espiritual, faz parte do meu projeto existencial, comungar desse esforço da espiritualidade de revelar a volta de Jesus nos nossos tempos. Eu sou agente, nesse sentido, eu sou agente disso também. Assim como o Elan, muito mais do que eu, também é. Então, o bom da minha contribuição junto com o Elan é a concordância que a gente tem entre crença e fé. Entendeu? Nisso, acho que ele está certo e eu acredito no que ele está certo e também acredito que eu estou, na minha ótica, correto em acreditar nisso. Nós estamos vivendo esse tempo. Não tem outro jeito. Ok. Eu posso ler agora a pergunta do... É complicado falar essas coisas, mas a gente tem que ser responsável, não tem jeito. Certo. Eu vou ler a pergunta do Francisco. O Francisco está aqui, mas a internet dele está muito ruim. Vou ler a pergunta dele. Além de capela, teriam espíritos oriundos de outros universos, tipo reptilianos, insectoides, felinos, aves e etc.? O espírito teria uma essência conforme a sua origem? A primeira coisa que a gente tem que, entre aspas, corrigir é que esses espíritos, eles existem, mas eles não vêm de outro universo, não. Eles vêm do nosso universo. A coisa funciona assim. Os espíritos que evoluíram na capela, no conjunto de planetas administrado pela capela, que coordena toda essa parte da galáxia, que é um contexto imenso, de dezenas, centenas de planetas, os seres são todos humanos como nós. Eu já vi seres da capela, eles são lindíssimos, são maravilhosos, mas têm a eugenia humana, são parecidos conosco, né? Esse perfil alto, louro, de olhos azuis, branco, bonito, todo roupa luminosa, etc. Aí você tem os felinos. Eles vêm de outros planetas, de outros conjuntos de planetas, mas desse universo, de outra parte da galáxia, ou de outra galáxia, mas não de outro universo. O que aconteceu no planeta deles? O planeta deles, a evolução foi rápida, e o ser, a espécie que evoluiu mais rapidamente foi a dos felinos, entre outras. Na Terra e na Capela, a espécie que evoluiu mais rapidamente foi a espécie dos mamíferos. Por isso que nós somos assim, somos animais mamíferos. Eu, você, todos nós. Os felinos são seres que evoluíram dos felinos. Então, nos planetas dele, o ser que evoluiu mais depressa foram os felinos, as outras espécies foram extintas. Tem outros planetas em que os espíritos evoluíram mais rapidamente a partir dos répteis, e os répteis eliminaram as outras espécies. Então, dentre as raças que estão aí fora, uma das características que elas têm é que a espécie que evoluiu mais depressa, que se tornou a espécie dominante, extinguiu as outras. Enquanto que na Terra, a espécie dominante, que é o mamífero, ainda não extinguiu as outras espécies. Nós convivemos com elas. Nós convivemos com felinos, com anfíbios, com jacaré, com macaco, com tudo. Mas isso é uma característica da Terra. Essa exuberância de fauna que tem na Terra é única. Lá fora, normalmente, não é assim. Por isso que os seres que vêm de fora vêm
planeta X vem só felinos, planeta Y vem só reptiliano, planeta não sei o que vem só uma espécie deles, né? Mas isso não significa que eles são de outro universo, eles são produtos da evolução daquela espécie no planeta onde eles evoluíram. Agora, todas essas espécies têm dentro de cada uma dessas entidades um espírito oriundo do Pai Celeste. Nesse sentido, espiritualmente, todos têm um espírito dentro e todos esses espíritos foram criados pelo mesmo Deus. Uma coisa é a fisiologia, produto da evolução da espécie. Outra coisa é o espírito que habita cada espécie. Os espíritos são criações do Pai Celestial. E eles habitam todas as espécies, é eles que animam a vida das espécies. Então, uma coisa é a vida do espírito. Essa só tem um Deus. É o Pai Celestial que cria todos os espíritos. Os espíritos vêm e ocupam as espécies que estão evoluindo e trabalham com elas, orientando para onde elas têm que ir. É o operador do computador. Ok? Agora, na Terra, como tem tantas espécies convivendo juntas, os seres de fora também vêm aqui aprender com as suas espécies também, que estão evoluindo aqui. É o passado espiritual deles. Ou o futuro deles, sei lá. Entendeu? Não sei se isso satisfaz o Francisco, mas, enfim, é a resposta que eu tenho. Ok. Nós estamos. Oi. O Nós que vem. estamos. Deixa eu só fazer mais um adendo. O que vem de fora, de outro universo, são os espíritos. Vem seres de outro universo? Raríssimos. É um Jesus, é um Sai Baba, é um Elan, é um ser de outro lugar, entendeu? Então, esses seres. Minha mulher trouxe um café aqui e apareceu. Esses seres, então, têm uma outra evolução. Vêm de outro universo, mas são diferentes de nós. Ok. O Francisco disse que satisfez, sim. Que bom. A gente já avançou bastante nas. Isso, acho que Então, deu. Tá bom. ficou muitas perguntas ainda. Eu vou pedir para o Marcelo Martins fazer a sua pergunta. Num tema que a gente colocar sobre passes, né, Narras? Vamos fazer sobre Como passes? quiser. Tuas ordens. Porque ele pergunta se a pessoa pode se aplicar, existe o auto passe aplicar em si, né? Mas a gente Claro. não tem tempo. E tem também perguntas daqui se Nova Jerusalém é uma nave. Sim, uma Também nave. seria bastante interessante. Bom, Um dia a e gente aqui o fala pessoal sobre nem isso. teve a oportunidade. Eu nem deixei o pessoal aqui perguntar, porque tinha tanta pergunta. A gente vai encerrar, então. Lógico. Tá, maravilha. Você quer falar assim a sua colocação para o fim desse vídeo? Então, o que eu posso dizer é que eu estou adorando poder passar essas informações. A pior coisa que podia me acontecer é eu desencarnar antes de fazer esse trabalho com vocês. Então, estou muito feliz, eu acho que eu estou dando o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso, da minha experiência, da vivência, do estudo. E meu objetivo é o de servir incondicionalmente, não tô divulgando nada específico, não estou atrás de dinheiro, não estou atrás de prestígio, não estou atrás de nada. É só mesmo o desejo de servir, de ser útil. Então, é com esse propósito que eu me despeço e fico à disposição para quando precisarem de mim. Deixo um abraço muito forte, agradecido a você, Helena, por abrir essa janela para a gente, e a todos aqueles que nos acompanham, um abraço fortíssimo. E até uma outra vez. Gratidão profunda, Narras. Eu vou dar um tempinho aqui para cada um fazer a colocação e o agradecimento ao Narras.
Bem, nós agradecemos, né, pelas informações, por tudo isso que você passou para nós, né, pela essa boa vontade que você demonstra sempre. Estamos muito gratos mesmo. E até a próxima. Na próxima eu pergunto mais, tá? Porque hoje eu não estou muito boa. Tá Bom, bom. mas um Vai abraço sair. grande para vocês. Obrigado. Um abraço também. Bom, o Francisco, ele deixou escrito. Ai, 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 agora eu não vou achar. Bom, Regina, vai fazendo a sua. Regina tá, coloco aqui minha gratidão ao Alfredo Narras e a todos. Muito obrigada. Regina não vai falar. Terumi vai falar. Bom, Terumi, ela deixou a mensagem falando o que precisou. Correr lá e não sei se ela está em condições, acho que não. O Francisco colocou aqui, obrigado, Narras, por compartilhar incondicionalmente. Ótimo. Um abraço grande para todos. Até a volta. Tudo bem? Gratidão profunda, Narras. Obrigado, Helena. Até mais.